questão 16 do quadro técnico de informática da Marinha. Aqui a gente tem uma questão sobre sistema de gerenciamento de banco de dados, SGBD, segundo Barbieri. Então aqui a gente tem essa referência lá no edital. O nome do livro é BI 2, Business Intelligence, Modelagem e Qualidade. Então os conceitos desse livro aqui a gente pode encontrar no capítulo 1. Então essa primeira alternativa a gente já encontra logo no capítulo 1, lá na página 5 do livro. E ele fala o seguinte: os SGBDs relacionais podem ser associados à gerência dos dados, data management, tradicional nos anos 1970, e os depósitos de recursos informacionais, como os data warehouse e data marts, podem ser associados à gerência de informação. Então aqui a gente tem o gerenciamento de dados, tradicional nos anos 1970, e aqui a gente tem a gerência de informação. Então, aí aqui a gente está falando de Data Warehouse e Data Mart. E sim, os SGBDs relacionais são voltados para o gerenciamento de dados de forma estruturada. Então a gente tem tabelas, linhas, e o SGBD oferece recursos, por exemplo, para criação, leitura, atualização, exclusão dos dados, além de garantir ali a integridade e a segurança desses dados. Então aqui a gente está falando de gerência de dados. Você fazer ali o armazenamento dos dados, a gestão desses dados, a atualização. E a partir disso, essa parte de depósito de recursos informacionais, a gente está falando ali do Data Warehouse e Data Mart, são voltados para a gerência da informação derivada desses dados estruturados. Então a gente tem os dados, esses dados em conjunto, traz para a gente a informação. Então a gente entra nessa parte de gerência de informação. Então eles são projetados para apoiar a tomada de decisão estratégica dentro de uma empresa. Então, por exemplo, o SGBD ali relacional foi criado para gerenciar os dados de uma loja de roupa, então com informações de cliente, venda e estoque. Já o Data Warehouse, ele pode ser criado para consolidar esses dados que foram armazenados de clientes, venda e estoque, para gerar informações estratégicas para a empresa, então, como relatórios de vendas, período ou o tipo de produto que foi vendido. Então, aqui a gente tem o SGBD na gerência de dados e o Data Warehouse nessa parte de extrair relatórios a partir dessa gerência de dados. Então, aqui essa alternativa ela está correta. Então, vindo aqui, a gente já pode eliminar a opção E e a opção C. Continuando aqui, o Hadoop, então, aqui a gente já tem um conceito que a gente precisa extrair, não é considerado propriamente um SGBD, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, ficando mais centrado na categoria de Gerenciador Distribuído de Arquivos, DFMS, Distributed File Management System, permitindo o tratamento de dados estruturados, semi-estruturados, sem suporte a dados não estruturados. O Hadoop é um framework de código aberto do Apache. Então, primeiro vamos tentar entender em qual parte do livro a gente encontra essas informações. E sobre o Hadoop a gente pode encontrar essas informações lá na página 292 do livro, do Barbieri. Essas informações sobre o Hadoop. O Hadoop nada mais é do que um framework de processamento de dados distribuídos. Então, em determinado momento, surgiu a necessidade de um grande processamento, de um grande volume de dados. Então, aqui a gente já está falando da casa ali do Big Data, né? Então, empresas como o Google não tem como, por mais otimizado que um banco de dados pudesse estar, uma empresa como o Google não tem condições de armazenar os seus dados utilizando ali, por exemplo, um esquema tradicional de SGBD em banco de dados estruturado. Então, surge a necessidade da criação desse framework de processamento de dados distribuídos, em que os dados
eles não são mais processados e armazenados em um lugar só. Existem nós distribuídos, conectados através de uma rede, que fazem esse processamento distribuído dos dados. Então aqui o Hadoop não é considerado um SGBD, ficando mais centrado na categoria de gerenciador distribuído de arquivos. E sim, até aqui essa afirmativa está correta. Então ele fala permitindo o tratamento de dados estruturados e semi-estruturados, sem suporte a dados não estruturados. E aqui a gente já começa a ter a parte onde o erro dessa afirmativa. Ele fala aqui, de novo, permitindo o tratamento de dados estruturados, semi-estruturados, sem suporte a dados não estruturados. Na verdade, aqui ele tem suporte a dados estruturados. Então, aqui seria, para ficar correto, seria permitindo o tratamento de dados estruturados, semi-estruturados e dados não estruturados. E o Hadoop é um framework de código aberto da Apache. Então, aqui essa afirmativa está falsa. E entrando aqui no site da Apache Hadoop, sim, aqui, só para reforçar um pouquinho, o Hadoop é um framework de código aberto da Apache. Então, ele fala aqui que o Apache Hadoop é um projeto de open source, de um software que ele é escalável de computação distribuída. Então, ele é um framework que permite processamento distribuído de um grande volume de dados usando um modelo de programação simples. Então, e esse modelo de programação é o MapReduce. Isso também pode ser encontrado lá no livro, especificado como é que funciona esse MapReduce. O MapReduce é um algoritmo ali que roda pedaços de dados, faz um mapeamento dos resultados parciais e depois reduz a resposta final. Isso bem em grosso modo. Então aqui o Hadoop se utiliza do MapReduce, só para a gente complementar aqui o estudo por trás dessa alternativa aqui, o que a gente pode ver. E por último, aqui a gente já pode eliminar essa alternativa. Por último, no que se diz respeito ao armazenamento de banco de dados, diferentemente do armazenamento tradicional, no qual as linhas de uma tabela são armazenadas como uma unidade de acesso dentro de um bloco, no armazenamento colunar, a forma se inverte. Todas as colunas das tuplas / linhas são armazenadas de forma contígua dentro de um registro, facilitando os acessos quando se procura tratamento conjuntivo de colunas, soma, média, mínimo, máximo, count e etc. Então aqui de novo a gente tem mais um conceito importante que é o armazenamento colunar. Para entender como é que funciona esse armazenamento colunar, imagina que você precisa, por exemplo, tem ali a sua tabela de clientes e você precisa do acesso de somente, por exemplo, dos clientes, do nome, da informação, por exemplo, do nome e do endereço. Por algum motivo você precisa somente dessas informações. E dessa forma aqui, por mais que você, numa consulta tradicional, informe que você quer somente essas informações, a busca ela é feita trazendo todas essas informações aqui. A busca é feita por todas essas linhas aqui de forma bem simples. Por mais que você especifique quais são os campos que você quer, ele busca a linha completa. Quando a gente está falando de um armazenamento colunar, é como se ele separasse essas colunas aqui de alguma forma. Ele vai fazer a separação aqui. Separar. Dessa forma, com as colunas separadas, ao buscar, por exemplo, informações somente de nome e endereço,
ele vai trazer somente o que é referente a nome e endereço. Isso vai aumentar a performance, uma vez que os dados que não eram relevantes naquela pesquisa passam a não ser necessários aqui. Dessa forma, você acaba otimizando a busca quando a gente está falando de um grande volume de dados. Então, de forma bem simples, tem também na página 296 ele explica isso certinho. E como referência também, ainda, então, voltando aqui só para a gente concluir, essa alternativa aqui, ela está correta, tá? Então, a alternativa correta aqui é a letra A. Também só como referência, sobre Hadoop e MapReduce e DFMS, tem um vídeo do Akita. O nome do vídeo é Desbloqueando o Algoritmo do Twitter, um vídeo que foi lançado no dia 11 de abril de 2023. E lá no vídeo, no capítulo 9 do vídeo mesmo, ele explica, tem o nome do capítulo é Escalando com Hadoop e MapReduce. Então, aqui o nome do canal é esse aqui, ó. O canal do Fábio Akita. E ele explica mais detalhadamente, de forma melhor, como é que funciona essa questão do Hadoop e do MapReduce.